eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, amigos da TV Mundo Maior. A Juliana nos mandou um e-mail sugerindo que comentássemos sobre o que a doutrina espírita diz sobre destino e livre-arbítrio. André, o que o Espiritismo diz sobre destino e livre-arbítrio? Todos nós seremos um dia sabedores dos desígnios da divindade e de todas as leis do Pai. Seremos dotados do conhecimento pleno da biologia, da química, da matemática, das leis morais, das particularidades do mundo espiritual, do mundo material, e seremos extremamente caridosos, amorosos. Isso é o nosso destino, e dele nós não fugiremos. Entretanto, o livre-arbítrio é a estrada que nós percorremos para alcançar esse nosso destino. Todos nós temos um começo, né? Simples e ignorantes. Após a longa evolução que se dá pelos estágios mineral, vegetal, animal, quando nós estreamos no hominal, nós somos simples e ignorantes. Então, esse é o nosso começo. Por toda essa estrada, nós todos passamos. Até um dia que nós seremos essas criaturas, conhecedoras de todos os desígnios da divindade e tremendamente amorosos, caridosos. Alguns chegam a esse destino em X milhões de anos. Outros chegam a esse destino em X bilhões de anos, né? O destino é um só, mas a estrada, as curvas, as esquinas, as quedas, depois de cair, levantar, cada um de nós exercemos o nosso livre-arbítrio, que será fundamental para designar o tempo de chegada nesse destino, né? Embora nós estamos sendo bastante simplistas, porque mesmo a chegada nesse destino não nos parece que tenha um fim. Porque pensemos no Cristo. O Cristo é o ser mais extraordinário que teve na Terra, né? O espírito com maior capacidade intelecto-moral, né? Quando ele impunha as mãos sobre alguém para patrocinar uma cura, ali logo de cara nós tínhamos a química, né? Manipulação das energias, dos elementos do universo, a biologia, conhecimento do biológico da criatura doentada, né? A anatomia, conhecimento pleno de todo o ser, né? Isso nós estamos falando só alguns dos atributos do Cristo. O maior pedagogo de todos os tempos, o maior marqueteiro de todos os tempos, o maior administrador, o maior tudo. Ele que tinha essa capacidade enorme de aprendizado, de intelecto, tem um momento, eu não me lembro exatamente em qual momento do Evangelho, mas ele diz, não com essas palavras, mas nesse contexto: isso que eu faço, vós também o fareis, e ainda farão coisas maiores do que estas que eu faço. Ou seja, nesse instante ele está dizendo, eu que sou extraordinário para o padrão da Terra, ainda tenho algo a aprender. Isso nos traz muita paz porque nos mostra que, embora o nosso destino é o conhecimento de tudo, né, a caridade plena, nós sempre teremos desafios para alcançar. Isso é o que move o espírito, né? O desejo de aprender, de evoluir. Então, esse é o nosso destino. André, então as nossas ações podem interferir no nosso planejamento reencarnatório? Ah, sim, não há nada de fatal. A doutrina dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, nos aponta que de fatal apenas o nascimento e a morte. Mas mesmo estes acontecimentos, nós entendemos que podem ser acontecimentos que podem ser modificados, antecipados ou mesmo prorrogados. Por exemplo, falemos sobre o evento morte, né? Então eu estou estagiando na espiritualidade e eu, juntamente com o meu mentor, chegamos juntos à conclusão que eu preciso viver 70 anos e
ao fim desses 70 anos, eu retornarei para a espiritualidade, vitimado, por exemplo, por um acidente cardíaco ou vascular cerebral, não importa. Mas eu estou indo tão bem na minha encarnação, estou cuidando tão bem da minha vida, do meu psiquismo, né? Lembrando-nos do poeta Juvenal, né? Mente sã, corpo são, que naturalmente esse processo de 70 anos ele vai ganhando uma prorrogação, né? Então, se era para eu ter um problema de um acidente vascular cerebral, um problema cardíaco, como eu utilizei muito bem esta máquina ao longo desses 70 anos, isso vai sendo postergado. Mais do que isso, chega a ser até uma espécie de merecimento. É como se eu e a espiritualidade dissessem, olha, está indo tão bem, vamos manter um tempo a mais para que ele possa fazer mais bem a si próprio e àqueles que o cercam. A Juliana, nossa telespectadora, enviou uma questão, André, que vai bem ao encontro disso que você comentou. A irmã dela desencarnou em decorrência a um câncer. E aí ela gostaria de saber se o que aconteceu estava no planejamento ou faz parte das escolhas médicas ou as escolhas que a irmã dela fez e que mudaram o desfecho disso tudo. Faz parte da justiça divina. Não é nenhuma coisa, mas é a justiça divina e a bondade do Criador em exercício, né? Um dos paradigmas que serão quebrados com a contribuição científica do Espiritismo junto aos cientistas que abraçarem essa doutrina consoladora é a compreensão de saúde e doença, né? Hoje, os cientistas acreditam que a doença é uma disfunção do organismo biológico, uma disfunção que inclusive pode levá-lo a óbito. De uma certa forma, de forma popular, pode-se até dizer, nossa, a doença venceu, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, uma criatura que adoece de um câncer, né? E procura a igreja católica, a igreja protestante, vai no centro espírita, no centro de Umbanda, vai no judaísmo, no islamismo, faz novena, vai na medicina alopática, procura a medicina chinesa, procura a homeopatia, não importa. Cuida-se de todas as formas, inclusive reformando-se moralmente, intimamente. Essa criatura chega a óbito. Talvez muitos dizem, nossa, né? Mesmo diante disso tudo, ele adoeceu e a doença foi fatal e levou à morte. O que o Espiritismo vem dizer? A doença é a cura. Não, ele não morreu em função da doença. Ele curou-se em função da doença. E a morte, o desencarne, é só uma vírgula na esteira da evolução, né? Eu me lembro alguns anos atrás, bons anos atrás, que eu presenciei a psicografia de um político matogrossense que havia desencarnado após um longo processo cancerígeno, né? E um trecho da psicografia dizia, aquilo que foi maligno para a carne foi benigno para o espírito, né? Então, valendo-nos da analogia da borboleta, que antes de ser borboleta fora um casulo, e antes de ser um casulo uma lagarta, né? Nós percebemos que no momento em que a lagarta encasulou-se, depois rompeu o seu casulo, vem a borboleta. Então a doença, o câncer, muitas vezes é o casulo que fortalece as nossas asas espirituais para que possamos dar voos mais amorosos e mais cientes da sabedoria e do amor do Pai para conosco. Então, a Juliana e sua família podem ficar em paz. Devem ficar em paz. Precisamos levar em consideração, antes de tudo, todos nós ainda não fazemos isso, né? Que é a ciência de que nós não somos pouca coisa. Nós não somos. Nenhum de nós somos pouca coisa. Nós somos irmãos de Jesus. Só isso já é algo extremamente grandioso. Mas, acima de tudo, nós somos filhos do Pai. E um Pai que é soberanamente justo, soberanamente bom e que é o amor na sua mais pura expressão. Um Pai que cuida individualmente de cada um dos seus filhos. Então, todos nós, não importa aquilo que nos visite durante a vida, estamos em um processo curativo. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos.
E você, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Então escreva para faleconosco tvmm@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima!